Deus, meus irmãos, paz do Senhor Jesus, amém? Vamos meditar na palavra do Senhor. Livro do Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos ler do primeiro verso ao verso de número 6. Apocalipse, capítulo de número 3, do versículo 1 até o versículo 6. Após a leitura, se você quiser permanecer com a sua Bíblia aberta, é bom. O texto é referente à quinta carta das igrejas da Ásia Menor, portanto, a carta à igreja em Sardes. Os irmãos encontraram? Amém? Diz assim a palavra de Deus. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nome de que vives e está morto. Sê vigilante, e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sarde algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti neste momento, ó Deus. Primeiramente, te agradecendo pelo privilégio que temos de estarmos reunidos como igreja para ouvirmos a Tua palavra, Senhor. Assim como o Senhor disse a essas igrejas na Ásia Menor, eu sei que o Senhor continua falando conosco. O Senhor continua dizendo que aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu sei que o Senhor quer que nos atentemos para as Suas palavras. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor preocupa-se com a nossa vida de santidade, a nossa vida diante do Senhor, e é por isso que o Senhor nos repreende, é por isso que o Senhor fala conosco, é por isso que o Senhor nos exorta, por isso que o Senhor nos coloca de pé em Tua presença, e nós, ó Pai, Te glorificamos, porque sempre o Senhor tem falado conosco nestes cultos, sempre o Senhor tem nos orientado, sempre o Senhor tem nos trazido para mais perto do Senhor, e Pai, nós Te glorificamos por isso, nós Te glorificamos porque nós lemos hoje já a Tua palavra e já fomos abençoados pela palavra que aqui foi ministrada pelo presbítero Marcelo, pelos louvores que foram entoados ao Senhor, pelas orações que aqui foram feitas, pela Tua presença em nosso meio. Papai querido, nós Te glorificamos, nós Te exaltamos, porque sabemos que tudo que estamos vivenciando hoje, que ainda vamos vivenciar, é por causa da operação do Teu Espírito Santo. E Pai, crendo nisso, em nome de Jesus eu oro pedindo que Teu Espírito use-me nessa noite para transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração, ao coração dos Seus filhos. Eu sei, ó Pai, que técnica não vai resolver, eu sei, Pai, que as minhas habilidades humanas não vão resolver, que elas são insuficientes para mudar a vida de qualquer pessoa, inclusive a minha vida, Senhor, mas a Tua palavra tem poder, o Teu Espírito tem poder, Pai querido. Então, em nome de Jesus, nos ajuda a transmitir a Tua palavra, Senhor, mas não apenas isso, nos ajuda hoje a vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, em nome de Jesus nós oramos, Te agradecendo, crendo na bênção e na vitória, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos irmãos, cresce dia após dia o número daqueles que são chamados de desigrejados. Sei que vocês já ouviram falar a respeito disso, e é algo que infelizmente tem se tornado habitual, tem se tornado comum. Muitas pessoas estão abandonando o convívio entre os irmãos, o convívio na comunidade daqueles que creem em Jesus, para viverem uma espiritualidade sozinhos, acreditando que não precisam de pastor, que não precisam de liderança, que não precisam de tomar ceia junto com os outros, que esse negócio de igreja é um negócio que hoje só tem manipulação, que é um falando do outro, que só tem fofoca, que só tem problema. E pessoas assim, geralmente, acabam se apostatando da fé cristã. Existe aquela pessoa que
teve alguma dificuldade na igreja local, ou que está num lugar onde não existe um compromisso com o Senhor, e que se afasta daquele local até achar um outro. Está procurando uma outra igreja, está visitando os lugares, mas ele sempre procura um lugar para ceiar, ele sempre procura um lugar para estar próximo dos irmãos, ou até mesmo aqueles mais coerentes que ficam na igreja que ele está, até ele encontrar uma outra congregação para ir. Essas pessoas nós não poderíamos talvez considerá-las desigrejadas, porque elas não abriram mão do conceito de estar entre os irmãos, não abriram mão do conceito de estar entre a família daqueles que creem em Jesus. Porém, existem aqueles que simplesmente abandonaram o convívio na igreja. E o porquê eu estou falando sobre isso? Porque só de nós lermos o fato de que Cristo enviou, através de João, 7 cartas às igrejas da Ásia Menor, já quebra todo esse conceito. Porque existia uma igreja em cada localidade. Existia uma igreja em Éfeso, existia uma igreja em Esmirna, existia uma igreja em Pérgamo, existia uma igreja em Tiatira, existia uma igreja em Sardes, existia uma igreja em Filadélfia, existia uma igreja em Laodiceia, existia diversas igrejas, diversos irmãos se reuniam em localidades diferentes umas da outra. Porque não existe ser igreja, não existe um indivíduo ser uma igreja. A igreja é a união daqueles que são templos do Espírito Santo. A igreja é o povo de Deus, a igreja não é uma pessoa. E isso é muito importante para nós entendermos que o que Deus está falando a essas igrejas, Ele está falando no coletivo. Ele está fazendo uma repreensão na totalidade daquela igreja. Tanto é que ao lermos essa carta, a carta à igreja em Sardes, nós vemos pelo menos 3 tipos de cristãos. Nós vemos aqueles que estão mortos espiritualmente, nós vemos aqueles que estão para morrer, e nós vemos aqueles que não contaminaram as suas vestes. Então você tem pessoas que já morreram espiritualmente, já largaram mão da fé cristã, já estão vivendo numa condição, que é a condição que a Bíblia descreve daqueles que estão longe de Deus, estão mortos em suas ofensas, em seus pecados. Tem aqueles que não chegou nesse estado ainda, mas que já está quase lá, já não é aquele crente fervoroso que era, já não é aquela pessoa espiritual que era, já não é mais comprometido como era, mas existiam pessoas também que eram santas diante de Deus, pessoas compromissadas com a palavra do Senhor. No convívio de igreja, nós vamos ter diversos tipos de pessoas. No convívio de igreja, nós vamos ter diversas personalidades, nós vamos ter pessoas espirituais, nós vamos ter pessoas carnais, nós vamos ter novos convertidos, nós vamos ter pessoas imaturas, e isso é comum no convívio de igreja. O problema é quando um grupo negativo de pessoa começa a ser praticamente a totalidade dessa igreja. E as pessoas santas, irrepreensíveis, se tornam minoria naquele lugar. Esse é o grande problema. O que Cristo vai denunciar nessa igreja é justamente isso. A maioria das pessoas lá da igreja que se localizava em Sardes já estavam mortas espiritualmente. Mas vamos nos aprofundar aqui um pouco no que Jesus orienta para essa igreja que tem crentes espirituais, que tem crentes mortos e tem crentes que estão para morrer. O primeiro versículo diz: e ao anjo da igreja que está em Sardes. Anjo da igreja é uma referência ao pastor da igreja. O termo anjo significa mensageiro. E como o mensageiro da igreja geralmente é o pastor dela, então o anjo da igreja aqui está referindo-se aos pastores das igrejas. Aqui, nesse caso, ao pastor da igreja em Sardes. Interessante o fato que ele diz assim: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras e que tem nome de que vives e está morto. Quem está escrevendo é João, mas quem está falando é Jesus. Quem está colocando no papel é João, mas quem é o autor dessas palavras é o próprio Senhor Jesus. Aqui nós já aprendemos a lição que é uma responsabilidade muito grande nós transmitirmos as palavras que não são nossas.
João, ele está transmitindo uma palavra que não é dele. Não é os conselhos de João para a igreja que está em Sardes. Não é os conselhos de João para a igreja que estava em Éfeso. Não é os conselhos de João para a igreja em Laodiceia. Ele não tirou isso do nada. Ele está transmitindo uma mensagem que não é dele. Ele está falando algo que é Jesus falando com a igreja. Por isso, irmão, quando nós vamos pregar, quando nós vamos cantar, quando nós vamos liderar, a gente tem que entender que é uma grande responsabilidade transmitirmos as palavras que não são nossas. Eu estou aqui transmitindo uma palavra que não é minha. Eu estou pregando uma palavra que não é minha. Eu estou aqui transmitindo aquilo que Jesus quer falar com a sua igreja. E nós devemos entender que é uma grande responsabilidade transmitir a mensagem que Jesus quer, mas não apenas isso, é uma grande responsabilidade vivermos aquilo que Jesus tem nos orientado como igreja. Porque, por incrível que pareça, embora Jesus estivesse falando com a igreja que estava em Sardes, ele termina a carta dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito te diz às igrejas. Está falando com a igreja em Sardes, mas serve para a igreja cristã no caminho. Está direcionando uma mensagem a uma igreja local. E quem está transmitindo essa mensagem tem que entender a responsabilidade. Mas quem está recepcionando essa mensagem tem que entender: eu preciso dar atenção àquilo que Deus está falando comigo. É maravilhoso que até uma igreja, quando está fora dos caminhos que Deus pretende para ela, Deus ainda envia mensagens para essa igreja, a fim de que essa igreja retorne para Ele. Até numa igreja que está se apostatando da fé, até numa igreja que está caminhando o contrário àquilo que Deus tem para ela, Deus envia mensageiros para que essa igreja retorne àquilo que Deus quer. Deus envia mensagens trazendo essa igreja para o arrependimento de novo. Por isso Ele inicia todas as cartas se apresentando, mostrando para a igreja: olha, quem está falando não é João, quem está falando sou eu. E a Bíblia diz em João 10 que aqueles que são ovelhas do Senhor, elas ouvem a sua voz e de maneira nenhuma vão ouvir o estranho. O verdadeiro cristão, ele pode estar se desvirtuando do caminho, pode estar se afastando daquilo que Deus tem para ele, mas no dia que Deus assoviar, no dia que Deus chamar, no dia que Deus exortar, ele vai entender que ele está no caminho errado e vai se posicionar naquilo que Deus quer de novo. Por isso ele está dizendo assim: quem está falando é quem tem os 7 Espíritos de Deus. Não existe 7 Espíritos Santos, mas o número 7, ele sempre está ligado à plenitude. Então aqui é uma referência à plenitude do Espírito, até mesmo à plenitude da divindade de Cristo. E as 7 estrelas, lá no capítulo 1 já foi interpretado. As 7 estrelas se referem aos 7 pastores dessa igreja. Ele tem a plenitude da divindade, ele tem a plenitude do Espírito, e ele tem as 7 estrelas. Quando ele fala com a igreja em Éfeso, ele fala que ele tem as 7 estrelas na palma da sua mão. Hoje muitas pessoas acham que Deus dá a igreja para pastor, mas pelo contrário, Deus dá pastores para a sua igreja. Porque isso deve gerar temor em nós que lideramos, nós que exercemos o ministério. Qual o temor, Samuel? De entendermos que nós estamos na mão do ser mais poderoso do universo. Mas também tem que gerar gratidão de entendermos que afinal nós estamos nas mãos da pessoa mais poderosa do universo. Ele está mostrando que, embora tenha um pastor lá, quem manda é ele. Que embora tenha uma liderança lá, quem manda é ele. Que embora tenha uma autoridade constituída por ele mesmo naquele lugar, quem comanda aquela igreja, quem comanda aqueles cristãos e quem sabe da vida de todo mundo naquele lugar é o Senhor. Porque o pastor pode te conhecer, pode ter amizade com você, pode te dialogar com você, pode te aconselhar, pode estar lado a lado com você, mas quem conhece todo o seu caminho, toda a sua procedência, é o Senhor a quem você tem servido. E ele estava dizendo assim para a igreja: ó, quem manda aí sou eu. Eu governo até o líder dessa igreja. Pastor, líder, não pode fazer da igreja o que quer. Infelizmente, nós temos visto dias onde alguns pastores manipulam a igreja, manipulam a fé das pessoas, acreditam, vivem como se fossem verdadeiros governantes, verdadeiros tiranos.
Sabe, como se você estivesse liderando uma empresa, como você fosse gerente de uma empresa, que você simplesmente manda, que você aponta o dedo, ou que você manda embora. A igreja tem um dono, e o dono da igreja é o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Nenhuma liderança pode pensar ser mais do que aquilo que Deus constituiu para ela ser. Posso ser líder dos jovens aqui, mas sobre a minha vida e sobre a vida desses jovens quem governa é o Senhor. O Jerry e a Dani são pastores aqui, mas a Bíblia diz que Jesus ele é o bispo da nossa alma, o apóstolo da nossa salvação, ele é o nosso bom pastor, então até em cima dos nossos pastores, Cristo está governando. Ele está mandando uma mensagem ao anjo da igreja e à igreja. Por quê? Porque ele é soberano sobre a sua igreja. Ele que manda na igreja. E as pessoas que querem fazer da igreja o que querem, elas vão pagar um alto preço por isso. Por quê? Porque a igreja tem um dono e o dono da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Ele disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja católica apostólica romana inventou que o Papa ele é alguém que não erra em questão de moral e fé e que ele é o substituto direto de Jesus e que portanto a igreja está edificada nele. Pelo contrário, a igreja não foi edificada em Pedro, não foi edificada no Papa, a igreja é edificada como o próprio Pedro disse, na pedra angular que é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, Cristo é o fundador da igreja, o dono da igreja e o mantenedor da igreja. Por isso que quando ele vê algo de errado na igreja, ele tem total liberdade para falar com ela. E quando ele se apresenta como sendo aquele que tem a plenitude do Espírito, a plenitude da divindade, e que tem os 7 pastores na sua mão, ele fala para Sardes aquilo que ele fala para todas as outras igrejas: eu sei as tuas obras, eu conheço as tuas obras. Afinal de contas, se Jesus mandasse uma carta para a igreja cristã num caminho, dizendo assim: eu conheço a obra de vocês, isso iria nos assustar ou ia nos deixar felizes? Qual seria a sua reação em Jesus mandando uma carta ao Regenerate, ou ao Ministério de Mulheres, ou à escola dominical, ou às crianças, ou à igreja em si? E dizendo assim: eu conheço as tuas obras, eu sei o que vocês estão fazendo aí. Nós iríamos ficar perplexos por conta disso? Nós iríamos rever nossos conceitos? Nós ia falar: não, está tudo de boa, está legal por aqui? Qual seria a nossa reação ao ouvir: eu sei as tuas obras? Porque quando ele está dizendo para essa igreja que conhece as suas obras, no versículo 2, onde ele está mandando fortalecer os irmãos que estão para morrer, ele está dizendo assim, ó: porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Daquilo que está certo e daquilo que está errado naquela igreja. E quando Jesus fala de algo que está errado numa igreja, não é simplesmente para acusar, não é para lançar em rosto, é para que essa igreja entenda seu pecado e retorne para o caminho que ela não deveria ter saído. Ele está dizendo: eu conheço as tuas obras. Quando ele chega lá na igreja em Éfeso, ele deixa claro: eu sei que vocês são trabalhador, eu sei que vocês são perseverantes, eu sei que vocês são muito envolvidos com a ortodoxia, ou seja, com a doutrina corretinha, vocês são envolvidos com a apologética, ou seja, vocês defendem a fé, vocês não deixam falsa doutrina se criar no meio de vocês. Chegou um falso apóstolo aí, vocês colocam à prova. Porém, eu também sei que embora vocês tenham todas essas virtudes, vocês não têm fervor espiritual. Vocês não me amam quando vocês amavam no princípio. Ele passa lá na igreja em Esmirna e ele vê que é uma igreja que está num lugar rico, mas que é uma igreja pobre, uma igreja que sofre muito. E ele até alerta essa igreja de algumas coisas que essa igreja vai passar. E ele não deixa nenhuma crítica a essa igreja. Ele passa na igreja de Tiatira, a igreja em Pérgamo, vê que tem qualidades, mas que mesmo assim essas igrejas aceitavam falsas doutrinas no meio dela. Essas igrejas não tinham regulamento na doutrina, essas igrejas não tinham ortodoxia. Ele vai passando nas igrejas e mostrando para ela o que ele conhece daquelas igrejas. Ele passa na igreja de Laodiceia e ele mostra para ela: vocês não são quem vocês pensam que são. Vocês acham que vocês são ricos, de que vocês não têm falta de nada, mas para mim vocês são miseráveis, vocês são desgraçados, vocês são pobres, nu, vocês não têm nada. Vocês são morno. Ele conhece as obras da igreja.
E ele vê que as obras da igreja de Sardes não estão perfeitas diante de Deus. Agora, detalhe, o que em Sardes não está perfeito diante de Deus? Porque você não vê Jesus apontando erros doutrinários nessa igreja. Você não vê Jesus falando que essa igreja não trabalha. Você não vê Jesus falando de todos dessa igreja. Mas ele faz uma denúncia muito forte. Ele se apresenta e diz: eu sei as tuas obras, que tem nomes de que vives e está morto. E aqui é um grande problema. Quando a nossa reputação não condiz com a realidade. Quando a reputação da igreja não condiz com quem realmente ela é. Tem um nome, e o nome é de que está vivo. Tem um nome, e a placa da igreja está escrito Igreja Viva. Só que Deus sabe que na realidade aquela igreja é composta pela maioria de pessoas que não são convertidas. E aqui é um grande tapa na nossa cara, porque nós vivemos uma era que o marketing digital tem crescido muito, e graças a Deus por isso, mas que você entra no perfil de qualquer igreja e você vê foto de todo mundo chorando. Você vê foto dos melhores momentos do culto. Você vê foto das pessoas sentindo a presença de Deus. E isso pode causar a impressão de que a igreja tem um nome de que ela está viva. E todo mundo que entrar no Instagram da igreja e mandar um direct lá e curtir as coisas, vai ver que parece uma igreja viva. Mas só Deus sabe se a nossa realidade está condizendo com a fama que nós temos. O que Deus quer? Que não é que a gente tenha fama de que esteja vivo. Deus quer que nós estejamos vivos em tua presença. Deus quer que você seja sincero em sua presença. Uma igreja, ela não está crescendo quando simplesmente está indo um monte de gente no culto. Eu já fui pregar em igrejas assim, lotada, cheia, barrufada de pessoas, campanha na terça, campanha na quinta, campanha no domingo, lotada a igreja. Aí quando você vai olhar, quem aqui é batizado? A maioria da igreja não é batizada. Quantos aqui, tem escola dominical que não tem? Tem um ensino pelo menos? Também não tem. Tem crente aqui, pelo amor de Deus, porque, ou seja, é uma igreja que está crescendo de certa forma, mas está crescendo de uma forma doentia. Por quê? Porque não está havendo conversões. Está indo um monte de gente lá, e as pessoas até gostam de ouvir a palavra, as pessoas até gostam do pastor da igreja, as pessoas até gostam dos louvores, mas elas estão mortas em seus pecados. E aí, coloca uma placa na porta da igreja, um banner, campanha, 7 sexta-feiras do milagre, 3 terça-feira da vitória. Aí você olha e fala, poxa, está viva. Mas só Deus sabe a realidade daquela igreja. Só Deus sabe a realidade que nós estamos vivendo. Ele está fazendo uma denúncia a essa igreja. A sua fama é uma, a sua reputação é uma, mas eu sei que você não é isso que as pessoas dizem que você é. Deus nos conhece por completo, meus irmãos. Eu não estou falando mal de marketing digital, não estou falando mal do Instagram da igreja, não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou dizendo aos irmãos é o seguinte: o que tem as pessoas veem lá, tem que ser a realidade daqui. O que as pessoas enxergam lá, o que as pessoas dizem ao nosso respeito, tem que ser o mesmo que Deus está dizendo ao nosso respeito. Porque quem realmente sabe o estado da igreja é o Senhor Jesus Cristo. E às vezes ele tem que até dar um start na igreja, porque às vezes ela não está percebendo. Vamos fazer uma construção lógica aqui na exegese bíblica? Uma igreja que tem o nome de que está viva e está morta, possivelmente já foi uma igreja viva. Porque ninguém tem esse nome assim do nada. Ninguém inventar que essa igreja assim era viva do nada. Alguma coisa deve ter acontecido para as pessoas olharem para essa igreja e dizer assim, pô, essa igreja tem nome de que está viva. Essa igreja é avivada. Possivelmente pode ter sido uma igreja avivada. Possivelmente pode ter sido uma igreja abençoada. Mas que infelizmente o número das pessoas não convertidas naquela igreja aumentou ao ponto dela ter fama de estar viva, mas na realidade ela está morta. Está morta porque as suas obras não são perfeitas diante de Deus. Está morta porque Deus tem visto que a maioria das pessoas que estão ali não são convertidas de fato. E esse é o grande problema em muitas igrejas. É quando a fama não condiz com a realidade dela.
Eu não vou citar nomes, não vou citar placas de igreja. Todavia, nós temos hoje na nossa mentalidade cristã, na nossa mente já projetada, quais são as igrejas sérias e quais são as igrejas meia doida. A gente já tem isso programado na nossa cabeça. Essas igrejas aqui, geralmente não pentecostais, nós fazemos isso, inconsciente. Fala, essas igrejas aqui são complicadas, essas aqui são sérias. Só que você vê virtudes nas igrejas que são aparentemente complicadas. E tem alguns problemas na igreja dita séria, que Deus também não está gostando. Nas igrejas que tem nome de séria, nas igrejas históricas, na igreja que tem um concílio, numa igreja que tem uma declaração de fé, e a igreja tem nome de que está viva, você vai congregar na igreja, você vê que é uma igreja que está morta. E que Deus nos guarde disso, meus irmãos. De que nós, a igreja cristã no caminho, não tenhamos apenas um nome, uma reputação, que não apenas falem que nós estamos vivos, mas que quando as pessoas entrarem aqui, possa ver uma igreja que não está só no Instagram, que não está só no YouTube, mas que está viva diante da presença de Deus. Que a nossa reputação venha a condizer com a nossa realidade. Se a fama é de que nós estamos vivos, quando as pessoas entrarem aqui, elas têm que encontrar uma igreja viva. Se a fama é de uma igreja acolhedora, quando as pessoas entrarem aqui, tem que encontrar uma igreja acolhedora. Se a fama é de uma igreja bíblica, quando chegarem aqui, tem que ver uma igreja bíblica. Se a fama é boa, a condição da igreja também tem que ser. Porque se tivesse bom, Deus não estaria alertando essa igreja. Tem nome de que está vivo. Boa coisa, boa reputação. Ter boa reputação é legal, é importante. Uma igreja ter boa reputação é importante, mas não é tudo. Essa reputação tem que condizer com a realidade dela. Porque não adianta fazer parte de uma igreja que tem placa e história de uma igreja séria, mas que na verdade é uma igreja que está morta. E infelizmente existem muita comunidade de cristãos assim. Jesus, portanto, ele dá alguns conselhos para essa igreja, que a maioria das pessoas lá não são convertidas. O primeiro conselho dele para essa igreja, versículo de número 3, ser vigilante, esteja atento, esteja percebido. Uma das coisas mais importantes na fé cristã é a vigilância. Orar é importante, ler a palavra é importante, jejuar é importante, ler as escrituras é importante, tudo isso é importante, mas tudo isso deve ter no bojo a vigilância, o tomar cuidado nas palavras, o cuidado no agir. Ele está falando assim para a igreja, esteja percebida, esteja ligeira, por quê? E confirma o restante que está para morrer, esteja percebida. Versículo de número 3 ele diz, porque o versículo 2 ele fala para vigiar, e no versículo 3 ele deixa bem claro, se você não vigiar, eu vou vir até você como um ladrão, e você não vai saber a hora em que a ti eu virei. Essa igreja está entendendo essa mensagem. Porque em 529 a.C., essa cidade foi saqueada pela sua primeira vez. Uma cidade montanhosa. Uma cidade muralhada. Uma cidade com um sistema de segurança incrível. Mas por causa do comodismo, o exército sírio começou a cavar buracos nas muralhas. Conseguiram entrar e acabaram com a cidade de Sardes. Reconstruíram a cidade. E por mais 2 vezes invadiram a cidade de novo. Quando Jesus está falando assim, esteja atento, porque se você não tiver, eu vou chegar de surpresa. Essa cidade sabe o que Jesus está falando, porque eles já foram destruídos pela falta de vigilância. Só que aqui Jesus não está falando simplesmente com a cidade, ele está falando para uma igreja. Ele está falando para uma igreja a seguinte questão: se você não tomar cuidado, se você não estiver atento, você vai deixar de ser a minha igreja. É a mesma coisa que ele fala para Éfeso. Existem muitos lugares que já foram igreja e que hoje já não são mais igreja. Existem muitos lugares que já estiveram vivos e que hoje estão mortos. Ainda bem que tem um ajudante aqui. Valeu, filho. Existem muitos lugares que têm fama de que está vivo, mas está morto. Existem muitos lugares onde a falta de vigilância fez com que as pessoas saíssem daquilo que Deus tinha para a vida delas. Ele está dizendo para essa igreja, seja vigilante, esteja percebida, porque se você não tiver, eu vou vir de surpresa
E esse vir de surpresa pode ser a volta de Jesus. E esse vir de surpresa pode ser um alerta. Eu vou chegar de surpresa e quando eu chegar você já não vai ser mais minha igreja. Quando eu chegar de surpresa eu vou chegar metralhando tudo e você não vai ter o que fazer. Então é melhor estar atento. É melhor estar vigilante. Ele fala para essa igreja ser vigilante. E ele fala do segundo grupo de cristão que está ali. Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer. Versículo 2. Porque não achei as suas obras perfeitas diante de Deus. Então aqui nós já encontramos dois grupos de cristãos. Aqueles que estão mortos, que são a maioria da igreja. Que são a maioria de pessoas não convertidas. De pessoas que estão ali, mas que não são convertidas. E essa é uma realidade muito triste na igreja, irmãos. Você tem uma igreja lotada, onde as pessoas não são convertidas. Aonde as pessoas são fofoqueiras, linguarudo, adúltero, maledicente, pessoas que se vestem com lascívia. Você chega na igreja, uma igreja que pode até ter nome de que está viva, está morta. Por quê? Porque a maioria das pessoas que estão nela não são convertidas. Mas existe um grupo que não está nem lá nem cá. Que a gente pensa isso, né? Tem gente que está muito lá, a gente muito cá. Tem gente que não está nem lá nem cá. Tem gente que não está morto, mas também não está crente. Tem gente que não está morto, ele não desviou, mas ele não está vivendo a vida espiritual que deveria estar vivendo. É aqueles que estão para morrer. Por isso que essa palavra aqui confirma aqueles que estão para morrer, ela tem a ideia no original de tornar estável, colocar firmemente, pôr a salvo ou fixar. Ele está falando, fixa, confirma, fortaleza. Dê palavras de ânimo àquelas pessoas que estão para morrer. Tem muita gente que não morreu, irmãos, mas já está quase lá. E sabe, talvez você não esteja morto espiritualmente, mas você já não ora como você orava no início da sua conversão. Você já não tem leitura bíblica como um ato diário. Quantas vezes você jejua na semana? Você vigia com as conversas, com a roupa, com o jeito de pensar, com o jeito de falar? Os ambientes, as amizades ainda importam para você? Pessoas que não morreram, mas que se continuarem nesse caminho vão morrer. Pessoas que não morreram, mas que se continuarem do jeito que estão, vão chegar lá. Não desviaram, porque ninguém desvia da noite para o dia. São pessoas que estão para morrer. E irmãos, em nome de Jesus, se você não se aperceber para a sua vida espiritual, você desvia mesmo. Porque os cuidados dessa vida e a sedução das riquezas arrancam, sufocam a palavra de Deus no nosso coração. A Bíblia diz que ouvindo alguém a palavra do Senhor e não entendendo ela, o maligno vem e tira a palavra do coração. Alguém até entendendo essa palavra, mas deixando as coisas desse mundo tomar conta do coração dela, também torna a palavra infrutífera. Ele está falando para essa igreja que existem pessoas mortas, existem pessoas que estão quase morrendo. Então, para ele se consertar, pegar essas pessoas que estão quase morrendo e firmar elas de novo. Firmar elas de novo. Não está lendo a Bíblia, então começa a ler de novo. Não está orando, então começa a orar de novo. Não está renunciando às coisas, então começa a renunciar de novo. Não está jejuando, então começa a jejuar de novo. Está para morrer, começa a ter comportamento de quem está vivo, que Jesus te ajuda a voltar para onde você não deveria ter saído. Mas existem muitas pessoas na igreja que não morreram, mas que se não tomarem cuidado, elas vão acabar morrendo, porque elas já não são os cristãos fervorosos que eram. E a rotina do dia a dia vai pegando essa pessoa. Chega uma hora que ela vai estar numa condição de morte espiritual. E o pior é que às vezes essa pessoa ela não vai necessariamente para o mundo. Ela vai se tornar um chato dentro da igreja. Porque gente que não é convertida, ela é chata dentro da igreja. Atrapalha todo mundo, arruma confusão com tudo. É a pessoa que dá trabalho na igreja. Por quê? Porque ele estava quase para morrer. Morreu. Só Deus fazendo a obra, irmão. Só Deus fazendo a obra. Não pensa que o morto espiritual é só o cara que abriu mão de tudo aqui, que entregou o ministério, que largou a esposa e que foi pro baile funk, que foi usar droga, que foi beber. Não. Tem gente que está dentro da igreja, que está morto. Tem gente que não está morto, mas está quase morrendo.
E para essas pessoas ele está falando assim: seja vigilante, esteja atento. Se lembra do que eu estou falando, do que você está recebendo, ouça e guarda. E versículo 3, se arrependa. Jesus, ele sempre chama a sua igreja para o arrependimento. A mensagem de amor de Deus para a sua igreja é uma mensagem de arrependimento. Não pensemos que porque temos o nome de igreja, de que temos o nome de que estamos vivos, que Deus nunca vai nos chamar ao arrependimento. Que Deus nunca vai nos exortar a melhorarmos. Que Deus nunca vai nos exortarmos a nós melhorarmos como cristão. A mensagem do amor de Deus é a mensagem do arrependimento. É como o pai que chega para o filho e fala assim para ele: ó, você está com essa conduta que eu não estou gostando. E se você continuar fazendo isso aqui, você vai quebrar a cara na sua vida. Você nunca teve que chegar ao ponto de ouvir isso do seu pai ou até mesmo falar isso para o seu filho. Toma cuidado, presta atenção. Você está errado, dá castigo, dá palmada. Por quê? Porque você ama tanto o seu filho que você não quer que ele siga um caminho que não é o certo. Deus tem isso, tem os caminhos melhores para a sua igreja. Deus tem caminhos altos para a sua igreja. Então, quando a sua igreja sai do eixo, Ele chama essa igreja de novo para o arrependimento. Você vê igrejas que são exemplos. A igreja de Éfeso é um exemplo em muitas coisas. Mas é uma igreja que tem muita teologia, mas que não tem fervor espiritual. Não tem amor por Jesus. E para Deus não está legal. Nossa, mas tem tantas qualidades. Esse erro mas Jesus se importa com esse erro. Samuel, não existe igreja perfeita, beleza, eu concordo. Mas isso não tem que ser desculpa para a gente não melhorar, para a gente não aperfeiçoar, para a gente não se voltar para Deus. Que hoje Deus coloque em nosso coração o seguinte sentimento: se nós estivermos errados em alguma coisa, que Deus nos chame para o arrependimento, que Deus nos ajude a melhorar, que Deus nos ajude a nos aperfeiçoarmos, irmãos. Porque senão, a gente vai continuar nesse modelo de igreja que tem nome de que está viva. Você chega no Instagram da igreja, igreja cristã no caminho, a igreja viva. E aí você chega na igreja, Jesus está falando assim: eu conheço a obra de vocês, e para mim não está legal. O povo pode estar elogiando aí, mas para mim está morto. O povo pode estar falando várias coisas, mas para mim vocês não são isso que vocês estão falando que é, e que o povo está acreditando que vocês sejam. Aliás, existem até igrejas que estão iludidas com elas mesmas. A igreja de Laodiceia, capítulo 3, versículo 17, eles dizem: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E Jesus fala: não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Eles pensam o que deles mesmos? A gente é rico. A gente é top. Aqui na igreja é ar-condicionado, é a cadeira da melhor, o microfone é os melhores. Aqui na igreja a gente é top, a gente não tem falta de nada. Jesus está falando: pois é, mas para mim, vocês são miseráveis. Vocês têm muito dinheiro aí, mas para mim vocês são miseráveis. Para mim vocês são cegos. Para mim vocês são pobres. Para mim vocês estão nus diante da minha presença. Então Cristo, Ele é aquele que sabe a realidade da igreja. E Ele sempre vai chamar a sua igreja para o arrependimento quando ela estiver errada. Não pensemos nós que porque somos igreja, vamos receber só palavras de bênção. Porque se nós somos uma igreja verdadeira, se nós nos desvirtuarmos do caminho, Jesus vai nos chamar para o arrependimento. E é lindo que até para igrejas como Laodiceia, que não tem um elogio, bom, misericórdia, pelo menos um elogio a igreja deveria ter, né? Não, eu já fui em igreja que o negócio é complicado, mas você sai falando: pelo menos a igreja é arrumadinha, limpinha, mas eles não recebem um elogio. Mas Jesus tinha uma promessa para aquela igreja. Essa igreja está morta, mas Jesus está chamando essa igreja para o arrependimento e tem uma promessa para ela. Chega nós vermos aqui no versículo de número 4. O terceiro grupo de cristãos que tem nessa igreja. Nós vemos que tem aqueles que estão mortos. Nós vemos no versículo 1 isso, aqueles que estão mortos, versículo 2, aqueles que estão para morrer. No versículo 4, mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Esses são os remanescentes. E são aquelas pessoas que às vezes estão numa igreja que até está se corrompendo,
mas aquela pessoa não se corrompeu. Numa igreja que tem uma fama e a realidade dela não condiz com a fama, mas ele é um pastor sincero, ele é um líder sincero, ele é um irmão sincero, ele é alguém que não contaminou as suas vestes, ele é alguém que perseverou, ele é alguém que continuou. Tem muita gente de Deus ainda, irmãos. Às vezes, pessoas sérias se sentem sozinhas, sabia disso? Tem muita gente, quando você é muito sério, quando você procura ser muito zeloso, às vezes vem aquele sentimento que está todo mundo errado. Só que isso é um sentimento de religiosidade. A igreja não ora mais. Como a igreja não ora mais? Como a igreja não ora mais? Não, a igreja não é como antigamente. É lógico que a igreja não é como antigamente. Tem tecnologia, tem nova moda, tem novo jeito. É claro que a igreja não é como antigamente. Claro, Jesus preveu que a igreja, ela sempre vai aperfeiçoando. A igreja vai crescendo, a igreja vai mudando, a cultura muda, as coisas da igreja mudam. Só que a igreja verdadeira ainda ora, a igreja verdadeira ainda evangeliza, a igreja verdadeira ainda prega, a igreja verdadeira ainda tem um compromisso com Deus. Ou nós vamos falar e ser hipócrita de que há 20 anos atrás não tinha adultério na igreja, não tinha mentira na igreja, ou toda a igreja orava. Irmãos, a realidade é de que sempre vai haver igrejas com o nome de que estão vivas e estão mortas, mas sempre vai haver também pessoas que não contaminam suas vestes, pessoas que são íntegras, santas diante de Deus. O profeta Elias, ele entrou numa crise terrível no seu ministério. 1 Reis capítulo 19, por receber uma ameaça, depois do maior desempenho ministerial dele, ele vai para baixo do pé de zimbro, perde a morte. O Senhor fala com ele, manda ele caminhar, ele pega, vai até o Monte Horebe, chega lá, o Senhor tem que ir para ele, fala, o que você está fazendo aqui, Elias? E aí vem a vitimização, vem o lamúrio dele, eu tenho sido zeloso, mas o povo tem deixado o seu conserto, tem derrubado os altares, tem matado os profetas. Aí Deus manda ele sair, ele vê tudo aquilo que tem para ver, volta para a caverna de novo. Deus, o que você está fazendo aqui, Elias? E ele fala, eu tenho sido tão zeloso, eu tenho sido tão certinho, eu estou fazendo tudo conforme tem que fazer, mas esse povo, ele não guarda o seu conserto. Esse povo aí, ele mata profeta, ele derruba os altares, só tem eu de crente. E aí Deus fala para ele, Elias, ainda tem 7.000 que não dobraram o seu joelho diante de Baal. Você pode estar se sentindo sozinho, você pode estar achando que só você é crente, mas tem muita gente que eu reservei, que não dobrou o joelho, que não se contaminou, que não derrubou o altar, que não matou o profeta e que ainda guarda a aliança. Deus ainda tem o seu povo, Deus ainda tem os seus filhos, Deus ainda tem pregadores sinceros, Deus ainda tem cantores sinceros, Deus ainda tem igrejas legítimas, Deus tem o seu povo no meio das igrejas. Uma igreja que tem gente morta, uma igreja que tem gente quase morrendo, e uma igreja que tem pessoas que não contaminam suas vestes. Mas olha o link do versículo 4. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. São dignas não pelos seus méritos, são dignas porque Deus declarou elas dignas de andarem com Ele. E aí, versículo 5, o que vencer será vestido de vestes brancas. E no versículo anterior, ele está falando sobre as pessoas que vão andar de branco, é aqueles que não contaminam suas vestes. Os que não contaminaram suas vestes aí dessa igreja vão andar comigo de branco. E aí o versículo 5 ele fala, o que vencer vai ser vestido de branco. Ou seja, é só quem não contamina as vestes que no dia que Jesus voltar vai ser declarado vencedor. Porque Deus tem o seu povo no meio do seu povo. Será que dá para entender isso? Deus tem o seu povo no meio do seu povo. É da igreja, vai juntar Universal, Congregação Cristã, Deus é Amor, Assembleia de Deus, Presbiteriana, Batista, Igreja Cristã no Caminho, etc, etc. Dessas igrejas, Deus vai tomar a sua noiva. Não é a placa que vai subir, não é o credo da igreja que vai subir, não é a confissão da igreja que vai subir, é um povo que não contamina suas vestes no meio dessas igrejas. No meio dessas igrejas. E vamos ser sinceros,
Vai ter gente que faz parte da igreja séria que não vai subir, que não vai ser declarado vencedor, porque as vestes estão contaminadas, porque está morto ou está para morrer. Mas no meio do povo, Deus vai tirar o seu povo, aqueles que não contaminaram as suas vestes. E esse povo que não se contamina vai ser declarado vencedor, vai se vestir de vestes brancas, e existe uma promessa, e de maneira nenhuma eu riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Existe uma promessa para a igreja, só que eu termino aqui, essa promessa ela é condicional, a promessa está lá, até para a igreja de Laodiceia, que não tem um elogio, tem uma promessa para ela. Tem uma promessa para Sardes. Tem uma promessa para a igreja cristã no caminho. Tem uma promessa para nós. Só que você só vai desfrutar das bênçãos dessa promessa se você fizer parte do grupo que não contaminou as suas vestes. A promessa está estabelecida. Mas para poder usufruir dela, tem que fazer parte do grupo que não contamina as suas vestes. E eu termino essa palavra, essa exposição, perguntando para você, que grupo de cristãos você faz parte aqui hoje? Tem 3 grupos de cristãos na igreja em Sardes. Pode haver esses 3 grupos de cristãos nesse culto. Pessoas que estão mortas. Pessoas que estão para morrer. Se até é crente, mas não é lá aquelas coisas. Mas eu creio e espero que nós venhamos fazer parte do grupo que não contamina as suas vestes. Vestes na Bíblia geralmente fala da nossa condição diante de Deus. O sacerdote Zacarias um dia estava diante do altar do Senhor e a Bíblia diz que Satanás aparece ali, à sua direita, para se lhe opor. Está lá em Zacarias, para se opor a ele. Por quê? Porque as vestes dele estavam manchadas. E aparece um homem ali, com vestes novas, para poder trocar a veste manchada pela veste limpa. Ou seja, ele ainda não estava longe de Deus, ao ponto de estar ali fazendo ofício. Mas ele também não estava tão próximo de Deus, porque Satanás estava ali se opondo a ele. Precisou haver uma mudança nas vestes. Então que hoje, irmãos, Deus nos faça sair daqui diferentes. Se você está vivo, se você não contaminou as suas vestes, que Deus te preserve assim. Mas se você está morto ou está para morrer, que Deus traga sobre a sua vida um avivamento espiritual em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aqui eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.